Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um Devocional Despertando. Todos os dias aqui no meu perfil do Instagram, às 6 horas da manhã, nós temos um encontro marcado para ouvir a palavra de Deus, aprender mais do Senhor e começar o dia na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Deus. Deus abençoe, querida. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, Deus abençoe vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? O som tá bom, a imagem tá boa. Vamos começar mais um devocional. Vamos começar mais um momento na presença de Deus. Não tem nada melhor do que começar o dia na presença do Senhor. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Para a gente dar continuidade. Amém, Deus. Obrigado, querida. Vamos iniciar o nosso devocional. Bom dia, Ila. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Ontem à noite, eu comecei a meditar na Palavra de Deus. Comecei a ler vários versículos de forma esporádica, de forma tentando entender uma frase que eu li. Eu li um livro ontem chamado Nos Caminhos de Deus, de Norman Brink. É um livro muito bom. E uma frase me chamou muita atenção. E baseado nessa frase eu comecei a ler a palavra de Deus e buscar nela respaldo. Bom dia, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Comecei a buscar confrontar aquela frase com a palavra de Deus. Eu sempre faço isso, quando eu gosto muito de ler, né? Aqui atrás tem a minha estante, né? Um pedaço da minha estante, tem outra estante ali, e nos momentos vagos, nos momentos que eu estou mais tranquilo, eu gosto de ler. Eu tento ler pelo menos, sei lá, uns 15, 20 livros por ano. É pouco ainda, tem gente que lê muito mais. Mas eu gosto de ler bastante. Mas tudo que eu leio, principalmente quando o livro não é um livro cristão, é um livro comum, vamos dizer assim, eu confronto uma frase, por exemplo, que me chama a atenção, eu confronto na palavra de Deus. E pela minha surpresa, a frase que eu li ontem, a palavra de Deus dá fundamento, dá respaldo. E através dessa frase eu resolvi montar a mensagem do devocional de hoje e que me abençoou muito. Eu tenho certeza que também vai te abençoar muito. A palavra de Deus, ela sempre nos abençoa. Bom dia, Vilma. Bom dia, Rê. Tudo bem, queridas? Deus abençoe. Sejam bem-vindas. A frase que eu li ontem é o seguinte: sua vida pode fazer Deus sorrir. Sua vida pode fazer Deus sorrir. Fantástico isso. Será que a gente consegue fazer Deus sorrir? Será que a gente consegue fazer Deus se alegrar? E essa frase que eu li ontem, ela me chamou muita atenção e eu fui para a Bíblia, como eu falei, pesquisar, confrontar. E eu li sobre fazer Deus sorrir em várias versões bíblicas. Mas a versão que eu vou trabalhar hoje é a versão da Nova Linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, que tem um dizer mais fácil de entender. E eu achei muito interessante essa frase. A sua vida pode fazer Deus sorrir. Sua vida pode fazer Deus sorrir. E olha que interessante,
No livro de Números capítulo 6, versículo 25, é por aí que eu vou começar o devocional, diz assim: que o Senhor sorria para você. Que o Senhor sorria para você. Salmo 119, versículo 135 diz assim: sorri para o teu servo, ensina-me o modo correto de viver. O sorriso de Deus, eu creio que deve ser o nosso objetivo. Alegrar a Deus deve ser o nosso objetivo. Mas eu fiquei pensando, será que a minha vida, será que a nossa vida tem sido capaz de fazer Deus sorrir? Será que a nossa vida, os nossos atos, têm agradado a Deus ao ponto dele sorrir? Ao ponto de o versículo que está escrito em Números, capítulo 6, versículo 25, seja uma realidade, que o Senhor sorri para você? Será que a gente consegue arrancar esse sorriso dos lábios de Deus? Sabe, devemos pensar e entender que fomos planejados para isso, para agradar a Deus, para servir a Deus, para alegrar a Deus, para tirar dos seus lábios sorrisos pela nossa vida. Na verdade, na Bíblia, eu comecei a ler e a gente vê a história de um homem, tem vários personagens bíblicos que fizeram Deus sorrir, mas de um especial que eu vi ontem, que eu comecei a ler, é a história de Noé. A história de Noé. Noé viveu num mundo totalmente arruinado. Noé viveu num mundo totalmente corrompido. Um mundo totalmente perdido. Tanto é que na palavra de Deus, Deus diz para Noé que ele se arrependeu de ter criado o homem e que ia derramar sobre a terra um grande dilúvio. Um grande dilúvio. Todas as pessoas daquela época viviam para o seu próprio prazer, viviam para agradar a si mesmo, mas não agradar a Deus. E é interessante que o Senhor não achou ninguém digno, ninguém que o fazia sorrir, mas ele viu isso em Noé, essa capacidade, essa entrega, essa lealdade, e Noé fazia Deus sorrir. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé dava alegria ao Senhor. Quando sorrimos é porque estamos alegres, estamos felizes com uma determinada situação, um determinado momento que chegou até nós e nos deu alegria, e a expressão dessa alegria é o sorriso. Noé dava alegria ao Senhor. Eu lanço a pergunta: será que você dá alegria ao Senhor? Será que você tem feito o Senhor sorrir? Porque a gente sempre tinha uma ideia de um Deus sério, né? Poderoso ali, sentado no seu trono. Mas depois que eu li essa frase eu comecei, claro, eu sei que Deus é um Deus misericordioso, rico em bondade, mas aquela figura de um Deus, né, sério, a alegria, o sorrir não quer dizer falta de seriedade, mas é um carinho, um amor que a gente tem pelo outro que nos faz sorrir. E eu fico imaginando Deus olhando para Noé, e pelo fato de Noé ter o agradado, ter o feito sorrir, Noé foi extremamente abençoado, ele e sua família, e foram livres daquela catástrofe que assolou o mundo, destruiu a humanidade, e eles foram salvos
pela misericórdia e pelo amor de Deus. Eu creio no que eu li ontem, que Noé fez Deus sorrir. E dentro dessa perspectiva, dentro desses versículos que lemos, eu separei alguns pontos importantes de quando eu creio que fazemos Deus sorrir. Quando que fazemos Deus sorrir? Quando quais são as atitudes, quais são as coisas que a gente faz que eu creio que Deus sorri para a nossa vida, que Deus se alegra? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que eu posso fazer, o que eu faço que eu creio que alegra o coração de Deus? Os que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Elaine, Eliane, Ana Paula, sejam bem-vindos, viu, queridos? Cláudia, sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Que essa palavra possa lhe abençoar como me abençoou. Amém? Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes que eu li na palavra de Deus ontem, que podemos fazer Deus sorrir. Deus sorri quando, primeiro, o amamos acima de qualquer coisa. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Deus se alegra quando o amamos acima de qualquer coisa. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, a parte B diz assim: Noé amava a Deus constantemente. Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Noé amava a Deus acima de qualquer coisa do mundo que ele vivia. Mesmo quando ninguém o amava, Noé amava a Deus. E eu creio que por isso, Noé arrancava de Deus, dos seus lábios, o sorriso, a alegria de Deus ver naquele mundo perdido um homem que o amava, um homem temente. Por isso, queridos, isso me fez refletir que você, único, não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual a você. Temos pessoas semelhantes, temos pessoas parecidas, mas você é exclusivo para Deus. No meio daquela multidão, no meio daquele mundo completamente corrompido e destruído, Deus achou graça em Noé. Graça no sentido de alegria, graça no sentido de Noé ter despertado nele, creio eu, um grande sorriso, uma grande alegria. Então, quando amamos a Deus, eu creio que fazemos Ele sorrir. É exatamente isso que Deus deseja de nós, um relacionamento que gere nele alegria, que gera nele um grande sorriso. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 em diante, diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É um amor racional. Este é o primeiro mandamento. Então eu creio que quando amamos a Deus, arrancamos dele um sorriso, arrancamos dele uma alegria. Segunda coisa que podemos extrair dessa frase, se a nossa vida faz Deus sorrir, é quando confiamos no Senhor completamente. Quando confiamos no Senhor completamente. Eu creio que a segunda razão pela qual Noé agradou a Deus e o fez sorrir foi o fato dele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. Imagina, Deus vira para Noé e pede para ele construir um grande barco, uma arca, que ele ia fazer chover. Até então não havia chovido no mundo. E ele levou
120 dias para construir essa arca. Isso não fazia o menor sentido. Mas as coisas de Deus geralmente não têm lógica humana. Está dentro da soberania de Deus. Independente disso, Noé continuou fazendo Deus sorrir através da confiança completa que ele tinha em Deus. Fazemos Deus sorrir quando confiamos nele plenamente. Hebreus relata sobre Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria da fé, do homens de fé. E lá está Noé registrado, porque Noé fez Deus sorrir. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Noé agia só pela informação que ele tinha de Deus. Noé construiu o barco só pelas informações que ele tinha ouvido de Deus. E como consequência, Noé se tornou íntimo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Noé fazia Deus sorrir. Quando você vê na palavra de Deus a frase "e achou graças aos meus olhos", ou "achou graças aos olhos", meus olhos acharam graça, é exatamente essa alegria que nos faz sorrir. E eu volto à pergunta: sua vida tem feito Deus sorrir? Você tem arrancado o sorriso dos lábios de Deus? Sabe, Deus diz para Noé que está decepcionado com a humanidade. Todo mundo estava contra os princípios e valores de Deus, mas um homem alegrou o Senhor, fez ele sorrir, e esse homem foi poupado. Salmo 147, versículo 10 e 11 diz assim: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Confie completamente no Senhor, sem reservas. Eu tenho um devocional que está gravado lá no YouTube, depois você pode assistir, que fala sobre confiar sem reservas. Confie em Deus plenamente, sem preconceitos, sem achismos, sem pensamentos seus sobre isso ou sobre aquilo. Se entregue, confie completamente em Deus. Se entregue e faça Deus sorrir, porque quando confiamos nele completamente, Deus sorri para nós. Entenda que isso é uma forma de agradar a Deus, através da nossa fé, da nossa confiança plena. Hebreus capítulo 11, versículo 6, também diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer fazer Deus sorrir, quer fazer Deus se alegrar, tenha fé sem reservas, tenha fé completamente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Terceiro ponto que eu creio que faz Deus sorrir é quando lhe obedecemos de forma incondicional. Quando obedecemos o Senhor incondicionalmente, eu creio que arrancamos do Senhor, dos seus lábios, o sorriso. Sabe, salvar a população animal do mundo inteiro, salvar a população animal de não morrer afogada, de dar continuidade na espécie, eu creio que exigiu de Noé uma grande logística, e uma logística com detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Eu creio, se você imaginar a cena,
Imagina Deus falar que ia separar um casal de cada espécie. E esses animais começaram a convergir e ir para a arca sobre a ordem de Deus. Imagina a logística de Noé para isso, imagine a estrutura, imagina a forma. Não é à toa que a arca levou 120 anos para ser construída, porque ela tinha que ser exatamente conforme as orientações e as informações que Noé tinha. E uma das coisas que Noé fez, que arrancou o sorriso de Deus, foi a obediência incondicional. A obediência, ela faz parte de uma entrega sem reservas. Ela faz parte de uma confiança sem reservas. Tudo tinha que ser feito exatamente sobre a orientação de Deus e a obediência de Noé. E a Bíblia fala isso em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Está lá registrado. Entenda que tudo que está registrado na Bíblia é para eu e você termos a ciência e o conhecimento e ver isso como exemplo a ser seguido. Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz assim: Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ei, queridos, a obediência faz Deus sorrir. A obediência faz Deus se alegrar. Noé obedeceu de forma rigorosa todas as instruções de Deus, de forma exata e no tempo que Deus determinou. Isso é uma entrega, isso é uma devoção. Eu creio que por isso Deus sorriu para Noé. Ele obedeceu de forma incondicional. Eu sei que ele deve ter ido contra algumas pessoas, a humanidade toda, né? Ele estava contra, mas até mesmo contra a sua família. Eu acho que durante esses 120 anos, eu creio, ele teve palavras contrárias de seus filhos, da sua esposa, provavelmente. A Bíblia não registra isso, porém, ele obedeceu de forma completa as ordens de Deus. Frequentemente nós tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Às vezes obedecemos a Deus só aquilo que nos agrada. De repente uma ordem de Deus que nos agrada. Mas quando ouvimos de Deus alguma coisa que não está de acordo com a nossa vontade, ou não está de acordo com aquilo que desejamos, obedecemos de forma parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Todavia, a obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A obediência completa é uma entrega completa. Salmo 100, versículo 2 diz assim: obedeçam a Ele de coração alegre. Obedeçam a Ele de coração alegre. O Salmo 119, versículo 33, nos diz assim: ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens, então eu te obedecerei até o fim da vida. Eu vou repetir. Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens, então eu te obedecerei até o fim da vida. Sabe, obedecer a Deus significa abrir mão de muitas coisas. De muitas coisas. Obedecer a Deus, devemos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades e entender que Deus tem o melhor para cada um de nós.
A quarta coisa que eu creio que faz Deus sorrir, que faz Deus sorrir para nós, é quando o louvamos e o damos graças continuamente. Continuamente. Poucas coisas trazem a sensação de receber um agradecimento, um elogio sincero de alguém. Poucas coisas trazem essa sensação. Quando recebemos algum elogio, quando recebemos algum louvor por aquilo que fazemos, sentimos uma sensação boa, sentimos uma alegria boa. Deus também gosta de receber louvores, gratidão. Ele sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e as suas atitudes de graças e gratidão demonstravam a sua alegria e a sua devoção a Deus. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio, quando passou o dilúvio, a primeira atitude de Noé foi expressar gratidão e louvor a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. Gênesis capítulo 8, versículo 20 diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. A nossa vida é uma vida de altar. A nossa vida é uma vida e deve ser um altar vivo diante de Deus. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes devem louvar, engrandecer e dar graças a Deus. Isso arranca de Deus o seu sorriso sobre a nossa vida. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. Sabe, Davi, uma certa feita, disse o seguinte, isso está em Salmo 69, versículo 30 a 31, a parte A. Diz assim: Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. Quando Deus se agrada, Ele sorri para nós. Você tem arrancado de Deus sorrisos? Você tem alegrado o coração de Deus? Quinto ponto importante que eu creio que arranca de Deus os seus sorrisos. É o último ponto desse devocional. É quando usamos as nossas habilidades em favor do seu reino, em favor da sua honra e da sua glória. Ei, queridos, dentro de você existe um dom, existe uma habilidade que Deus plantou. Dentro de você existe um diferencial, que é o que te faz único, que é o que te faz singular. São os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. E quando você reconhece isso, que foi dado por Deus, é uma dádiva de Deus, e você coloca isso em prática, no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua igreja, nos seus relacionamentos, e isso glorifica o nome de Deus, tenha certeza, você tira de Deus sorrisos de alegria. Então, quando usamos nossas habilidades, fazemos Deus sorrir. Após o dilúvio, Deus deu a Noé as seguintes orientações. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora te dou todas as coisas. Antes os homens comiam só vegetais, mas a partir desse momento, tudo que vive e se move servirá de alimento. Tudo que vive e se move servirá de alimento. Ou seja, não é tempo de seguir a sua vida. Façam as coisas que foram determinadas que os homens fizessem. Faça a sua esposa feliz. Tenha uma relação com ela, multiplique. Tenha filhos, continue a família.
plante, comam, se alimentem. Viva a vida segundo aquilo que você foi feito para fazer. Use os seus dons, use os seus talentos, use aquilo que tem dentro de você e seja fértil. Continue a vida. Continue a vida. Então, queridos, não pare não. Continue. Dentro de você tem um grande recurso, um grande talento para você continuar a sua vida da melhor forma possível e fazer Deus sorrir. Salmo 37, versículo 23 diz assim: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor, e Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Cada detalhe da sua vida. Entenda, tudo que é importante para você é importante para Deus. Viva a sua vida plenamente, exercendo todos os dons e talentos, todas as suas habilidades, e isso fará Deus sorrir. Isso fará Deus sorrir. Sabe, esse, como eu disse no início desse devocional, deve ser o nosso maior objetivo: agradar a Deus, fazer Deus sorrir. Sabe, o que Deus leva em consideração na nossa vida são as atitudes corretas, baseadas na sua vontade, baseadas na sua palavra, e atitudes que o agradam, Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, ou seja vivendo lá com o Senhor quando esse dia chegar. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Agora eu vou modificar um pouquinho, só para a gente entender com mais clareza isso. Acima de tudo, o que nós queremos era arrancar de Deus um sorriso, agradar a Deus, deixar o Senhor alegre pela nossa vida, pela conduta que temos diante de Deus. Deus procura pessoas como Noé, dispostas a viver para o seu prazer, o prazer de Deus de ser alegre em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 14, versículo 2, para a gente finalizar esse devocional. Lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomará providências a partir de hoje para agradar a Deus, para arrancar dele um sorriso? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa que está totalmente concentrada no objetivo de agradá-lo. Deus opera maravilhas em pessoas que arrancam dele sorrisos. E hoje a minha vida e a sua vida podem fazer isso, podem fazer Deus sorrir. E como isso é possível? Quando amamos o Senhor acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, quando lhe obedecemos de forma incondicional, quando o louvamos e damos graças continuamente, e quando usamos as nossas habilidades, nossos dons e talentos, tiramos um sorriso de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer Deus sorrir? Vamos, nesse novo dia que está se iniciando, alegrar o coração de Deus? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês, a partir de uma frase que eu li ontem e fui confrontar com a Bíblia, pesquisar na Bíblia, e achei a vida de Noé, que fez Deus sorrir. Está disposto a fazer Deus sorrir hoje? Isso é possível. É viver de acordo com a sua vontade, no centro da sua vontade. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e que para a gente possa viver plenamente hoje, segundo a vontade de Deus, e o fazendo sorrir através das nossas atitudes, do nosso louvor,
das nossas habilidades, das nossas palavras. Vamos fazer Deus sorrir. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença. Continuamos nessa presença que nos conforta, nos alegra. A Tua presença nos faz sorrir, Senhor. E desejamos o mesmo, através da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Também queremos fazer o Senhor sorrir, o Senhor se alegrar por nós. Obrigado, Pai, por nos despertar nesta manhã e nos trazer aqui na Tua presença. Esse é o momento que o Senhor fez, esse é o momento que o Senhor preparou para cada um de nós. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Esse é o dia que o Senhor fez e, através desse dia, devemos fazer o Senhor se alegrar. Por isso, Pai, que possamos fazer o Senhor sorrir no dia de hoje, através das nossas atitudes, da nossa forma de conduzir o dia de hoje, através das nossas escolhas, que possamos viver no centro da Tua vontade, porque eu sei que dessa forma te faremos sorrir. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensinou hoje que é possível, sim, alegrar o Teu coração, te agradar. É possível, sim, através da nossa obediência, através da nossa fé, através da nossa conduta, através dos nossos louvores e ações de graças a Ti. É possível te agradar e arrancar dos seus lábios, meu Senhor, o sorriso por nós. Obrigado, Deus. Obrigado por achar graças aos nossos olhos e por nos fazer felizes diante da Tua presença. Por isso, Pai, te pedimos que nesta manhã o Senhor nos oriente, nos conduza, nos dê sabedoria, graça, força e principalmente perseverança para viver um dia de cada vez e nos alegrarmos na Tua presença e te fazer alegre, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora por cada um que está online comigo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê para eles graça, favor e que derrame sobre a vida deles a Tua paz, que eles possam viver tranquilos, alegres e te fazendo sorrir, Senhor, com suas atitudes, com as suas ações, que eles sejam extremamente abençoados onde eles estiverem. Oh, Pai, os abençoa, abençoe em tudo, todas as esferas da vida deles sejam tocados agora pelo Senhor. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, que eles possam verdadeiramente viver o dia de hoje para arrancar de Ti, Senhor, o sorriso. Oh, Pai, os abençoa. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta mesma presença, essa mesma unção, essa alegria e esta palavra estejam na vida deles, os transformando, os conduzindo para serem melhores e que eles consigam, Senhor, através do dia de hoje também, arrancar de Ti uma alegria, um sorriso. Obrigado, Deus, pela Tua palavra de hoje. Que possamos nesta manhã continuar firmes, alicerçados nesta palavra e viver segundo a Tua vontade e os Teus propósitos para nós. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. E lembrando que continuamos o nosso desafio do devocional. Hoje vamos ler o capítulo 15 de Provérbios, né? O capítulo 15 é um capítulo interessante, leiam com atenção e sejam abençoados pela palavra de Deus. Amém? Eu agradeço o carinho, a participação de cada um de vocês. Eu amo vocês em Cristo e é muito bom começar o dia junto com vocês também. E principalmente desfrutando da palavra de Deus, desfrutando dos ensinamentos do Senhor. Que vocês tenham um dia extremamente abençoado, cheio da graça, do favor de Deus. E lembrem-se, é possível
arrancar de Deus um sorriso. Faça por onde? Arranque de Deus o melhor sorriso dele para a sua vida. Deus se alegra com a sua vida e que Ele possa lhe abençoar em tudo. Amém? Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, depois estará no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos seguindo junto, um dia após o outro. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Não faça desse devocional um momento único. Continue o seu dia de hoje em devoção a Deus. Tenha uma vida devocional. Vida devocional é um estilo de vida, de adoração, de obediência, de entrega, de fé. Faça Deus sorrir, sempre. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã.